Sabe, existe uma rede enorme, silenciosa, trabalhando sem parar dentro de nós. Pense nela como um verdadeiro serviço secreto, que gerencia a limpeza, a vigilância e a segurança do nosso corpo. É um sistema que, olha, muitas vezes passa totalmente despercebido, mas sem ele, a vida como a gente conhece seria impossível. Hoje a gente vai mergulhar nos segredos do sistema linfático. Para começar, um fato que pode parecer um pouco estranho: nossos vasos sanguíneos não são 100% à prova de vazamentos. Eles vazam, o tempo todo. Um pouquinho do plasma do sangue escapa e vai parar nos tecidos ali ao redor das células. E isso, claro, levanta uma pergunta bem intrigante. Se a gente está sempre vazando, para onde é que vai todo esse líquido? E olha, não estamos falando de umas gotinhas não, viu? A quantidade de fluido que escapa dos nossos capilares todos os dias fica entre 2 e 4 litros. Isso é basicamente o mesmo que uma daquelas garrafas grandes de refrigerante. Se esse fluido todo não fosse recolhido e devolvido para a circulação, as consequências seriam drásticas e bem rápidas. E aqui está um exemplo bem claro do que acontece. Quando esse sistema de drenagem falha, o fluido se acumula nos tecidos. E o resultado é um inchaço bem sério, chamado edema. Isso mostra o quão vital é ter um sistema eficiente para lidar com esse vazamento constante. E o herói dessa história toda, a solução para esse problema crítico de, digamos, encanamento, é o sistema linfático. Ele é o verdadeiro protagonista anônimo que trabalha nos bastidores para manter tudo funcionando em perfeito equilíbrio. As missões dele são super importantes e dá para dividir em 3 áreas principais. A primeira, recuperar os fluidos, ou seja, trazer de volta para o sangue todo aquele líquido que escapou. A segunda, a imunidade, agindo como um filtro de segurança contra qualquer invasor. E a terceira, a absorção de lipídios, que é um papel bem especial na digestão, pegando as gorduras que o sistema sanguíneo não consegue absorver direito. Agora, vamos seguir o caminho desse fluido recuperado nessa jornada secreta pelo corpo. A partir do momento em que esse líquido entra nos vasos linfáticos, ele ganha um novo nome. Agora ele é a linfa. Então, o que é a linfa? Basicamente, é o plasma do sangue que escapou, só que com menos proteínas. A composição dela pode até mudar, dependendo de onde ela está no corpo. Por exemplo, a linfa que vem do intestino depois de uma refeição fica com uma aparência meio leitosa, sabe? Por causa de toda a gordura que ela absorveu. E a viagem da linfa começa aqui, nesses vasinhos. Ao contrário dos capilares de sangue, que formam um circuito fechado, os capilares linfáticos são como pequenas ruas sem saída, fechados numa ponta. Eles estão espalhados por quase todos os tecidos do corpo, sempre prontos para coletar qualquer excesso de fluido. O design desses vasos é simplesmente genial. As células das paredes deles se sobrepõem umas às outras, formando umas portinhas que só abrem para um lado. A pressão do fluido do lado de fora empurra essas portinhas e deixa a linfa entrar, mas a pressão de dentro mantém tudo fechado, impedindo que ela saia. E como ela se move sem um coração para bombear? Bom, ela é empurrada pela contração dos nossos músculos até pela nossa respiração. É um mecanismo incrivelmente eficiente. Depois que entra, a linfa viaja por uma rede de vasos que vão ficando cada vez maiores. Dos capilares microscópicos, ela passa para os vasos coletores, que se juntam e formam troncos linfáticos maiores, até que, no final, tudo se encontra em 2 grandes ductos coletores. Mas essa jornada não é só um passeio, não. Durante o caminho, a linfa tem que passar por várias checagens de segurança bem rigorosas. E aqui que a função de defesa do sistema entra com tudo. Esses postos de segurança são os linfonodos. São umas estruturas pequenas, com formato de feijão, e que estão lotadas de células de defesa. A linfa é forçada a passar bem devagarinho por dentro deles, e lá qualquer bactéria, vírus ou célula suspeita é encontrada e neutralizada. Ok, mas e de onde vêm todos esses soldados do sistema imune? Para entender isso, a gente precisa visitar o quartel-general do sistema, os órgãos onde essas células nascem e são treinadas para a batalha. Tudo começa aqui, na medula óssea vermelha. Essa imagem mostra a incrível árvore genealógica das nossas células do sangue. Repara só como uma única e poderosa célula-tronco dá origem a todas as outras, incluindo a tal da linhagem linfóide, que vai se transformar nos nossos principais defensores. Primeiro, a gente tem os linfócitos T, que são as forças especiais do nosso corpo. Eles são os soldados da linha de frente, especialistas em achar e destruir nossas próprias células que foram infectadas por vírus ou que viraram cancerosas. E o T no nome vem de timo, que é o órgão onde eles amadurecem. Depois, vem os linfócitos B.
os agentes de inteligência do sistema. Eles não vão para o ataque direto. Em vez disso, eles se transformam em verdadeiras fábricas de armas, os plasmócitos, que produzem os anticorpos. Cada anticorpo é uma proteína feita sob medida para grudar num invasor específico, marcando ele para destruição. E aí temos os macrófagos, a equipe de limpeza e comunicação. Eles são fagócitos, o que significa que eles literalmente comem os invasores, restos de células e qualquer lixo. E o mais importante, depois de engolir um inimigo, eles mostram pedaços dele para células T, ativando uma resposta de defesa completa. E por falar em treinamento, vamos dar uma olhada no timo. Ele fica bem atrás do osso do peito e funciona como um campo de treinamento para células T. É lá que elas aprendem a diferenciar o que é do nosso corpo e o que é um invasor. Uma curiosidade, o timo é enorme em crianças, mas depois da puberdade ele encolhe bastante. Outro órgão super importante é o baço. Ele é o maior órgão linfático, mas tem um trabalho único. Ele filtra o sangue e não a linfa. Ele tem duas áreas diferentes: a polpa vermelha, que recicla os glóbulos vermelhos velhos, e a polpa branca, que é cheia de linfócitos e macrófagos, funcionando como um grande linfonodo, só que para a corrente sanguínea. Ok, então a nossa linfa já foi coletada, transportada, filtrada e inspecionada. As defesas do corpo estão a postos. Agora chegou a hora de completar o circuito e devolver essa linfa limpinha de volta para onde tudo começou, a corrente sanguínea. Depois de viajar pelo corpo todo, a linfa de todos aqueles vasos coletores e troncos finalmente se junta em dois canais enormes no tórax, o ducto torácico e o ducto linfático direito. O interessante aqui é que a drenagem não é simétrica, não é dividida meio a meio. O ducto linfático direito, que é menor, cuida só da parte superior direita do corpo. Já o ducto torácico, que é bem maior, é responsável por drenar todo o resto, ou seja, os outros 3/4 do corpo. E o destino final é este ponto exato. Os dois ductos despejam tudo o que coletaram nas grandes veias que ficam na base do pescoço, devolvendo o fluido, as proteínas e as células de defesa para o sangue. O ciclo se completa, o equilíbrio dos fluidos é restaurado e o sistema circulatório recupera o que tinha perdido. E isso nos leva a um último pensamento. Neste exato momento, enquanto a gente conversa, o sistema linfático de cada um está aí trabalhando em silêncio, recuperando fluidos, inspecionando tecidos e neutralizando ameaças. Ele é o guardião constante e invisível da nossa saúde. Então, fica a pergunta, neste exato momento, qual será a batalha silenciosa que ele está travando?